Por que e para que vocês estão sendo consagrados. Convido, irmãos, a leitura dos textos que estão no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versos 16 a 19, depois na primeira de Pedro, capítulo 3, 18 e 19. Lucas 4, do 16 ao 19, depois depois 1 de Pedro 3, 18 e 19. Quantos irmãos trouxeram suas Bíblias? Levantem-nas. Sempre muito reconfortante ver tantas Bíblias levantadas. Que bom, irmãos, continuem assim, não deixem de trazer as suas Bíblias, não é? Para identificar, era assim que nós éramos chamados antigamente, os Bíblias, porque andávamos com as Bíblias na mão. Há tanta gente hoje que não tem mais, não é, esse prazer. Há os que têm Bíblias no celular, nessa hora até levanta o celular, mas é bom que você tenha a Bíblia no celular, mas você deve trazer a sua Bíblia, especialmente no domingo, para que as pessoas vejam, não é, a sua fé. Vou ler então, irmãos, a minha versão é NVI, vou ler devagar, não dá hoje por causa do tempo de também fazer essa divisão, então os irmãos me acompanhem na leitura de Lucas capítulo 4, 16 ao 19. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. E levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Agora na 1 de Pedro 3, 18 e 19. Primeira de Pedro 3, versos 18 e 19. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Meus amados irmãos em Cristo, meus amados recém-consagrados pastores, os textos há pouco lidos possuem uma riqueza teológica que encantam as nossas mentes indagadoras, mas sempre limitadas diante do incomensurável, do infinito, do que sempre estará acima das nossas concepções pessoais. E eu não pretendo entrar nas considerações dogmáticas e sistemáticas desses textos, especialmente do segundo, que sempre nos apresenta com a pergunta: quem são esses espíritos em prisão? Porque tal resposta, no que tange ao tempo e o espaço definidos dos mesmos, há de merecer sempre cuidados especiais em suas interpretações ou na sua interpretação. Prefiro deixar isso com os nossos doutores. O que eu quero é apossar-me do pragmatismo de ambos os textos, da praticabilidade de ambos, que ambos possuem para as nossas vidas, à luz de algo que encontra a sua realidade maior e perfeita no Senhor Jesus Cristo, mas que colocada diante de nós, que somos instados, nos lembra ainda Pedro, a seguir os passos que o Senhor Jesus deixou para serem seguidos, que coloca diante de nós então este desafio para que sejamos o que Cristo foi. Como orou a irmã Aline, pequenos cristos, não é? Pela manhã. Nosso mestre e Senhor se apontou como o cumprimento das profecias do profeta Isaías, pois ele é aquele que veio proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. E nós somos suas testemunhas. E se somos suas testemunhas, nós somos também seus proclamadores, ou os proclamadores das suas boas novas.
Então, queridos, somos nós que temos a proclamação da libertação e da liberdade. Desta proclamação, desta pregação que Jesus veio fazer, mas porque nos fez suas testemunhas, somos então por ele encarregados de sermos agora os apregoeiros, os anunciadores desta liberdade aos cativos, desta liberdade aos oprimidos. O que pode ser mais importante, queridos, para nós, senão os sermos os proclamadores dessa liberdade aos cativos, dessa libertação aos oprimidos? Não com o nosso poder, nós não temos, mas com o poder do Espírito Santo de Deus. Pois a cada dia cabe a nós como igreja, cabe a nós como pastores, descer aos espíritos em prisão. Para esse mistério, meus amados, estão os irmãos, sendo em especial separados, para descer e proclamar a libertação dos cativos. Quando Lucas referiu-se a esse episódio na vida do Senhor Jesus, ele escreveu que Jesus repetiu, aplicando à sua pessoa, o que Isaías dissera 7 séculos antes: ele me enviou para proclamar. Esse verbo proclamar, tanto no grego dito popular, quanto no aramaico, a língua que Jesus falava, pode ser literalmente traduzido como anunciar em voz alta para todo mundo ouvir. Em voz alta para todo mundo ouvir, mesmo que para isso se tenha de ir lá embaixo, se tenha de ir bem lá embaixo, aonde estão os dejetos humanos dessa sociedade sem Deus, e por isso sem parâmetros subsistentes. Em voz alta, para que aquela vida que está sob a condenação do pecado, sob o domínio do pecado, perceba que é uma vida cativa, aprisionada, encarcerada na pior prisão que pode existir, que é a prisão do pecado. A prisão imposta pelo pecado. Porque, meus amados, o pecado aprisiona, o pecado escraviza. Aprisiona os que já estão nas penitenciárias, como aprisiona também os que se pensam livres e estão pelas ruas, não importa se soldados ou generais, se empregados ou patrões, se sem terra ou fazendeiros. Em voz alta, não para falar somente de palavras ou em palavras altissonantes, mas em voz alta para falar palavras de amor. Do amor de Cristo em nós, do amor de Cristo por nós e do nosso amor por Jesus Cristo, que não existe sem o nosso amor por quem está cativo, por quem está prisioneiro ou prisioneira, nas prisões e pelas prisões da alma. Somente o amor tem o poder para libertar. Somente o amor derruba barreiras e transforma corações. Somente o amor abre as celas da prisão do eu. E meus dois irmãos, nobres pastores, a autoridade de um pastor tem sempre a ver com o amor. Sempre a ver com o amor. Com o amor que ele possui à sua esposa, com o amor que ele tem para com seus filhos, com o amor que ele tem para com a sua família. A autoridade de um pastor sempre tem a ver com o amor que ele tem para com a sua igreja. Tem sempre a ver com o respeito, com a consideração, enfim, com o amor que ele precisa ter com aqueles que o lideram. Porque afinal, nós pastores não apenas lideramos, também somos liderados. Por isso, meus amados, quero deixar público o meu profundo carinho pelos pastores Carlos César Novaes, pelo pastor Carlos Elias, nossos líderes, na luta pela mudança que tinha de ser feita em nossa Convenção Batista Carioca. Nutro um profundo respeito pelos meus pastores, quando eu não era ainda pastor, o pastor Belardim de Amorim Pimentel, hoje tão doente, e pastor José Nite Pinheiro. Nutro com reverência in memoriam aqueles que já estão com o Senhor, e que me trazem lembranças ainda muito boas, com a do pastor Elcio Duarte Cardoso, o pastor que me batizou em Pedra de Guaratiba em 1958, o filho dele é membro hoje da nossa igreja, irmão Elcio, e do pastor Israel José Pinheiro, meu pastor, nos tempos da pré-adolescência. A autoridade do pastor, irmãos, tem sempre a ver com o amor
com o amor que ele tem para com os cativos que estão ao alcance dos seus olhos e também fora deles, do vizinho. O amor que ele tem de ter para com os vizinhos, mas o amor que ele tem de ter para com todos os povos até os confins da terra. Cativos há pelo pecado que faz sofrer com a angústia, com o medo, com a dependência, com o descontrole, com o egoísmo, com a indiferença, com a vil miséria que insulta os céus, como lembram dos nossos hinos. Cativos que não possuem identidade própria, possuídos que estão por isto ou por aquilo, e que para serem libertos precisam de amor, precisam de misericórdia. Precisam de dó, precisam da nossa misericórdia pelos seus rostos retorcidos, retratos de vidas transtornadas. Precisam que nós sintamos dó deles, misericórdia deles, quando têm ou se apresentam diante de nós com os seus rostos transvestidos, retratos de vidas falsificadas, simulacros de vida. Precisam da nossa dó. Precisam da nossa misericórdia e suas almas aprisionadas por Satanás, da qual precisam ser libertas e libertos. Então, queridos pastores, queridos dois novos colegas, peçam sempre a Deus amor por essa gente. Não ousem ser pastores, não ousem ser pastores sem aceitar o desafio de amar as pessoas com as quais vocês vão ter contatos, mesmo que elas sejam, segundo as classificações humanas, canalhas, ímpias, sórdidas. Mesmo que sejam esse tipo de gente, você não tem o direito de deixar de amá-las, pois em Cristo há mudanças, em Cristo há transformações, e a primeira mudança e a primeira transformação sempre começa pelo amor. Sempre pelo amor. Sem essa disposição, o conhecimento da teologia, o conhecimento da filosofia, ou mesmo da Bíblia, não passará de rótulos que anunciam uma bebida de repente necessária, mas cuja garrafa ou cujas garrafas estão vazias. Chamados para serem pastores, chamados para descerem e proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Com certeza, cativeiro e opressão são, a princípio, a mesma coisa. O pecado aprisiona porque oprime, e oprime porque aprisiona. Mas se os cativos são aqueles que estão presos no pecado e precisam ouvir a proclamação da liberdade que há em Cristo, os oprimidos podem ser, inclusive, aqueles que, já tendo conhecido e experimentado a eficácia da proclamação libertadora, no entanto, ainda estão dominados por fatos, dominados por posições, dominados por circunstâncias, dominados por teorias, dominados por crendices, que não lhes deixam experimentar, de fato, a liberdade que até às vezes dizem que já têm, mas não têm. A liberdade de Jesus Cristo. E como isso, Tiago e Severino, tem se tornado comum, como isso tem se tornado comum em meio a esses evangélicos cansados da graça de Deus e que estão voltando aos rudimentos da lei que em Cristo encontrou a sua razão de ser, mas que fora de Cristo é o que Paulo dizia, o ministério da morte. Seja como for, nós, os pastores, sempre os temos conosco. Sempre teremos os oprimidos conosco, afinal, os pobres sempre teremos conosco. Nos lembra Jesus. Então, quantos são os que em nosso pastoreio, conhecendo a liberdade do Evangelho, se colocam, no entanto, sob o jugo do legalismo, da religiosidade? Pessoas que até foram tiradas da escravidão disso ou daquilo, mas que estão sendo jogadas e colocadas em prisões criadas por sistemas religiosos sem amor, sem misericórdia, sem piedade. Lembre sempre aos que lhes ouvirem sobre a liberdade que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O liberto, a liberta, se apaixonam por Jesus Cristo. E quanto mais nós nos apaixonamos por Jesus, nosso libertador, mais nós nos afastamos do que realmente nos impede a buscar a estatura
do varão perfeito. Que jamais seja omitido o aviso bíblico de que o príncipe das trevas vive ao nosso redor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Que isso não seja omitido. Mas que também jamais seja omitida a verdade maravilhosa, que se resistindo ao diabo, ele foge de nós. Ele vai para longe, porque fugir significa ir para longe. Por isso eu sempre digo, irmãos, no nome de Jesus Cristo, que o diabo, o máximo que ele chega é perto dessa escada, não entra aqui. Aqui não é o lugar dele. Ah, porque tem alguém assim, desse modo, aqui não entra assim, ficou lá. Entrou aqui a alma quebrada, machucada, que precisa ser restaurada. O diabo não tem autoridade de entrar aqui. Aqui não é o lugar dele, aqui não é o povo dele, aqui não é a casa dele. Ele não tem lugar aqui. Nós o resistimos, por Jesus Cristo. Não por nossas forças, mas por Jesus, na autoridade dele. E ele fica longe. Não esqueçam, queridos, de dizer isso ao povo que há de ouvir a palavra de vocês. Essa gente precisa de conforto, precisa de esperança, precisa de consolo, e não é isso que eles andam ouvindo. Estão sendo dominados, manipulados, levados de um lado para o outro, por pregadores, por homens e às vezes mulheres, que se dizem profetas ou profetisas de Deus, mas que os estão levando para longe da liberdade que há em Jesus Cristo. Que verdade extraordinária, meus amados, está no ensino de Paulo, quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? É confortante, amados, a verdade de que o Senhor Jesus Cristo na cruz despojou os principados e as potestades publicamente, expondo-as a desprezo, triunfando sobre elas. Escreveu Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Não foi sem razões. Não foi sem razões que o doutor Martim Lutero escreveu no seu Castelo Forte: o grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Não dê lugar ao diabo, você não precisa dar. Quem sabe, querido, você que está conosco nessa noite, tem experimentado a sua vida atribulada, tem vivido sem horizontes, tem vivido sem referenciais, e você percebe que talvez há poderes, existem manipulações espirituais que estão tentando dominar você. Não há necessidade que isso continue em sua vida. Jesus Cristo veio para libertar você. Você também pode fazer suas essas palavras: se Deus é por mim, quem será contra mim? Deixe que Jesus entre na sua história, deixe que Jesus entre na sua mente, deixe que Jesus entre no seu coração, e você poderá experimentar a realidade desse texto bíblico e das palavras do grande reformador. Condenado está o nosso acusador, vencido cairá por uma só palavra. Não se deixe iludir, pastores, pela falsa ideia de que, como pastores, vocês jamais serão atingidos pela tristeza, pelo desânimo e até pela depressão. Não. Orou bem aqui o pastor Elimário, quando pediu que Deus desse a vocês o socorro, a força para os momentos de tristeza, para os momentos de lutas, para os momentos de desânimo, porque eles vêm. O autor dos Salmos 42 e 43 nos fala da sua depressão, quando manifesta a sua sede de Deus. Por que ele tinha sede de Deus? Porque estava separado de Deus. E a sua situação ficou agravada pela presença dos inimigos. E por isso ele pergunta à sua alma: por que você está tão abatida, ó minha alma? Mas então ele começa, à medida que se aproxima do final do Salmo, a falar da saída para a sua situação, da esperança, da confiança em Deus, que era a sua saída. Ele descobre que nisso estava a saída, que nisso estava a vitória para a luta que ele estava naquele momento enfrentando. Jamais percam a esperança, jamais percam, queridos pastores, a confiança em Deus. Não se deixem iludir, pastores, pela arrogância de acharem, por exemplo, que esse pecado eu jamais cometerei. Não, nesse pecado eu não caio.
Numa pesquisa recente da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, com pastores que se envolveram em situações desastrosas de pecados, descobriu-se que 80% desses pastores diziam isso antes de pecarem, antes de caírem nesses pecados. Nesse pecado eu não caio. Nunca pense assim, querido. Atenda ao conselho do oráculo de Deus. Quem estiver em pé, olhe para não cair. Peça sempre a misericórdia de Deus, para que você não seja de repente iludido por coisas que parecem simples, mas que por trás se tornam em grandes ciladas. Lembrem-se que você pode resistir ao diabo para ele fugir de você. Jamais achem, queridos, que o título de pastor vai obrigar as pessoas, mesmo dentro da igreja, a lhe respeitarem. Respeito não se impõe, faz-se por merecer. A questão do respeito ainda se agrava à luz desse mercado religioso que domina essa nossa mídia religiosa, tornando o título de pastor cada vez mais desgastado. Precisei de um advogado para tecer uma causa, ou levantar uma causa contra alguma coisa do governo federal. E numa das acusações que me foram feitas, devido a uma documentação que eu estava levantando, é que eu poderia ter forjado aquela documentação. O governo tentando sair, não é? Esquivar-se da sua responsabilidade. Imediatamente meu advogado escreveu: o meu cliente trata-se de um homem de respeito, é pastor evangélico de uma igreja batista. E a resposta do funcionário foi a seguinte: e daí? Isso infelizmente não quer dizer nada. É a que ponto, irmãos, nós chegamos? Eu me lembro quando era pastor jovem, recém-começado aqui na igreja, cabelinho preto, magrinho, né? Costeleta de Elvis Presley. Eu não pude pregar numa igreja por causa dessa costeleta. Eu fui a uma repartição pública aqui de Campo Grande para resolver um problema da igreja e me apresentei como pastor. Imediatamente o funcionário disse: pois não, reverendo, aguarde aqui, eu vou lhe arrumar uma cadeira. Não, sente-se aqui, por gentileza. E eu fiquei assim, todo prosa, né? Fui chamado de reverendo, colocaram-me numa cadeira, imediatamente, e o moço não era crente, não. E resolveu logo as coisas para mim. Passaram-se os tempos e eu voltei. A mesma repartição, claro que com outro funcionário, e para resolver algo da igreja, e disse: eu sou pastor da igreja batista. Eu vi quando ele virou-se para o colega, outro de mala cheia. É isso, meus queridos, que os pastores estão vivendo nos dias de hoje. Então não pense que você vai conseguir respeito das pessoas unicamente por causa do seu título. O que vai levar as pessoas a lhe respeitarem é a sua vida. Vai ser a maneira de você viver. Vai ser o fato deles perceberem, não é, que você, na verdade, tem amor, que você realmente zela pela sua vida espiritual. Porque, meus amados pastores, nós e a igreja de Cristo precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para sairmos ao encontro dos oprimidos, muitos dos quais estão mesmo em nossas igrejas, oprimidos por casamentos destruídos ou em processo de destruição, oprimidos por pecados que não conseguem abandonar, oprimidos pela culpa que não conseguem acreditar, porque não conseguem acreditar no perdão de Deus, oprimidos por enfermidades que lhes consomem, não somente no físico, mas no emocional, na psique. A todos os oprimidos podemos pregar libertação, pregar a restauração, ao lhes pregarmos a cura vinda de Deus. Porque a nós nos é dada essa autoridade. Quanta gente, querido, está pregando cura hoje, mas está doente. Gente que prega cura, mas está doente no caráter, está doente na moral, está doente na família, está doente da cabeça. E por isso pregam liberdade, mas promovem a opressão. Mas à medida, querido, que o povo consegue fazer essa diferença, aí vem o respeito. O respeito, a consideração. Tiago Severino, é cada vez mais necessária essa diferença. A diferença entre os fiéis pastores do que são mercenários.
pastor Imário também orou, né, mencionando isso. Pastores infiéis que nada fazem para proteger o povo de Deus dos lobos e dos seus erros, até porque eles mesmos, às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, são os próprios lobos. Olha, enfrentar lobos é uma tarefa custosa, demanda estudo, demanda disposição, demanda uma vida para a qual as ovelhas possam olhar e não ver um super-homem, não ver um super-herói, mas ver um servo de Deus, que por ser servo de Deus não quer servir, não quer ser servido, quer servir. E quando a igreja vê no pastor um servo de Deus, fica mais fácil a igreja dar ao pastor carinho, dar o reconhecimento que vem à medida que a igreja percebe no pastor alguém amoroso, sinceramente envolvido na causa do mestre, sem conivências com o pecado, mas sempre com misericórdia do pecador. Tiago e Severino e Tiago, inspirados no Senhor Jesus, no seu gesto, como pastores com a autoridade do Espírito Santo, desçam filhos, desçam queridos aos espíritos em prisão, cativos e oprimidos por esse mundo afora. Mesmo que haja os lugares nos quais, por causa disso, vocês não serão bem-vindos. Mesmo assim, desçam, erguendo os olhos para cima, para ver os campos brancos para a ceifa, e vendo, vocês possam estimular ao povo de Deus para orar, pedindo ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Porque Deus os separou para a sua obra. Porque Deus fez isso, então vocês são pessoas abençoadas e separadas para serem bênçãos àqueles que estarão ao redor de vocês. Não descreiam nunca do poder de Deus em usar vocês para que fatos extraordinários aconteçam. Permitam-me compartilhar mais uma vez do que contei nesta última quarta-feira no culto de ação de graças pelo aniversário da irmã Zenite. A experiência do pastor reverendo Philip Yancey. Ele disse que acabara de fazer uma conferência numa cidade americana e estava no aeroporto aguardando o voo para a sua cidade. Mas ele disse que de repente começou a ser tomado de uma angústia muito grande, ele entrou numa crise. E ele começou a perguntar a Deus: Senhor, o senhor sabe quanto ficou essa minha viagem para esse congresso? Olha, esse povo, o povo de Deus gastou dinheiro comigo, pagou a minha passagem de avião, de ida e volta, pagou um excelente hotel para eu ficar. Me trataram como um príncipe, Senhor, é muito dinheiro. E a minha pergunta agora é essa: qual é o resultado disso, Senhor? O que tem acontecido com as minhas conferências? Será que eu estou sendo usado mesmo? Ou esse povo está gastando dinheiro comigo e não está resolvendo nada, Senhor? O que é que está havendo? Eu vejo manifestações, eu vejo pessoas atendendo às vezes os meus convites, mas eu não sei na verdade o que está acontecendo, eu não sei o que está por trás disso tudo. Senhor, eu acho que eu não aguento mais continuar. Eu estou com a minha consciência pegando fogo, eu não estou bem, mas eu preciso saber. E ele disse, abaixei a minha cabeça, e de repente chegou uma senhora, próximo de mim, e disse, reverendo Yancey? Eu disse, sim senhora. Pastor, eu estive em sua conferência na cidade tal, a penúltima conferência, não a última que ele havia feito, uma conferência anterior. E eu quero lhe apresentar a minha filha, essa é a minha filha. Pastor, meu pai abusou de mim, meu pai matou meu marido, e esta é a minha filha mais velha que foi estuprada, há 2 meses atrás. Mas sabe o que eu estou fazendo agora, pastor? Eu estou indo à casa do meu pai para perdoá-lo. Ele está muito doente. E sabe por que eu estou fazendo isso, pastor? Porque eu estive na sua conferência e a sua palavra tocou no meu coração. Eu não fui lá na frente. A minha vida estava um inferno, mas quando o Senhor falou sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, perdoando aqueles que o estavam matando, perdoando como um ser humano, e quando o Senhor disse que nós não temos o direito de não perdoar,
Sejam quais forem as maldades que façam conosco, nós não temos o direito de não perdoar, porque Jesus fez isso, perdoou. Eu não tive mais sossego, a minha vida já desassossegada, mais desassossegada ficou, porque aquilo começou a me destruir por dentro, até que eu tomei essa decisão. Se isso é verdade, então é isso que eu vou fazer. Eu tenho que arrancar isso do meu coração, eu tenho que perdoar meu pai. Eu tenho que perdoar as pessoas que transformaram a minha vida no inferno. Sabe, pastor, quando eu caí de joelhos diante de Deus e disse isso para Deus, que eu estava disposta a fazer isso, a minha vida mudou. Passou a mudar. Dali em diante, acabou o inferno. Eu passei a ter paz. Eu pude dormir. E agora eu entendo que preciso cumprir o que falei. E estou indo ao meu pai para dizer: pai, eu não o odeio mais, eu lhe perdoo pelo que o Senhor fez comigo. E perdoo o miserável que fez isso com a minha filha. É um infeliz, mas precisa do amor de Deus. E se eu puder encontrá-lo, eu quero falar com ele do amor de Jesus Cristo. Pastor Jansen disse que apenas deixou as lágrimas correrem pelo rosto e disse: Senhor, obrigado. Eu agora percebo que as minhas palavras não têm sido em vão. E eu quero continuar assim, que as minhas palavras possam realmente serem usadas pelo teu Santo Espírito. Queridos pastores, não descansem em relação a isso, não aceitem outra coisa que não esta, que as palavras dos irmãos realmente possam estar transformando pessoas, não pelo poder delas, elas não têm, mas porque podem ser usadas pelo Espírito Santo de Deus, e à medida que elas são honestas, à medida que elas saem de corações e de vidas realmente compromissadas com Deus, elas vão fazer isso. Vão se transformar em instrumentos do Espírito Santo de Deus. Ao redor de vocês, Severino e Tiago, há um evangelho de verdadeira liberdade para ser compartilhado com os cativos, com os aprisionados pelo erro. Não se iludam, o ministério nunca foi, nunca, não é e jamais será fácil. Mas o Senhor que chama, é o Senhor que socorre, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que ampara. Se vocês buscarem a amizade com o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus Cristo, com Jesus Cristo, não lhe faltarão a ajuda dos verdadeiros amigos, e juntos haverá estímulo para se lutar pelos ideais de Cristo expostos no Evangelho e que passam a ser os nossos ideais. Juntos haverá forças para se dar à vida o seu sentido mais nobre, e juntos haverá sabedoria para não se gastar tempo e energia naquilo que é banal, naquilo que é supérfluo. Se vocês buscarem amar por causa do amor de Deus, não lhes faltarão o amor dos verdadeiros irmãos, que também, no momento adequado, serão instrumentos de Deus para ouvi-los com atenção e compaixão, para estender também as mãos para vocês. Sejam pastores, pastores inspirados no pastor dos pastores, para pregar em nome dele, sob a autoridade do Espírito dele, a libertação dos cativos e a liberdade aos oprimidos. Que Deus os ajude, que Deus nos ajude a todos. Amém.